Vamos lá, peixes. Peixes, a carta que eu peguei para vocês chama-se diversão. Quando vem essa carta, Ganesha fala assim, é preciso dar risada, sabe? É preciso ver o lado bom da vida, não ficar levando as coisas tão a sério, tão pesados. Então é a hora de vocês tirarem do ombro esse peso de achar que tudo é muito difícil e levar essa vida um pouco mais leve, agradecendo pelo que tem, sabe? E aí ele fala assim, vai se divertir um pouco, não levar a vida tão pesada. E a primeira carta de vocês, a Imperatriz, ela fala um momento em que vocês estão plantando uma semente e vão ter resultado ali na frente. E se você planta bem, você acaba colhendo bem. Muitos de vocês estão em dúvida, né, com relação à parte sentimental. Para muitos a vida está muito parada sentimentalmente, ou vai ficar travada, né? Então por isso que ele diz assim, vai se divertir um pouco, sabe? Sai dessa coisa tão séria. Ele mostra que a intuição de vocês está bastante forte e a parte profissional, que é o que mais está sendo colocado aqui, né, para olhar com, assim, um olhar mais focado na parte profissional, porque chega agora novas oportunidades chegando aqui para vocês. E na parte financeira, ele fala atenção para não lidar com as coisas de uma forma infantil, inocente. Preste atenção com quem você se relaciona no trabalho, porque pode ser que se aproxime de você pessoas não tão corretas, né? E aí ele fala, é como se fosse uma atitude imatura, né? E ele fala assim, um momento em que vocês vão perceber um crescimento emocional, uma atitude mais tranquila, sabe? Mais, como que eu diria? É como se vocês fossem perceber que eu preciso amadurecer, principalmente nas questões profissionais. Não dá para levar a vida achando que tudo é flores. Vejo com quem eu estou me relacionando, com que tipo de pessoa, aproveitando as oportunidades. Porque a vida não acontece só da forma como a gente quer. Eles mostram vocês generosos, né, com relação ao dinheiro, ao lado financeiro, mas avaliando bem, repensando, né? E vendo o quanto é a responsabilidade do ter, do se sustentar, do sustentar quem depende de vocês. Momento muito bom na comunicação, apesar dos conflitos. É assim, eu consigo me comunicar bem e resolver os conflitos. Novas alianças, ele fala de, outra vez, da preocupação financeira, mas vocês conseguindo resolver as questões. Isso que é o mais importante, né? E aí ele mostra indecisão, dúvida na questão do lar, da casa e até do relacionamento. Então, um momento de cura emocional, vocês estão se consumindo muito e ele mostra o quê? Uma figura masculina importante no lar, na casa. Então é como se fosse assim, ou eu precisando fazer este papel, né, de dono da casa, vamos dizer assim, ou no caso de ter as mulheres, por exemplo, de uma figura masculina importante fazendo este papel. E aí ele fala, se consumindo, apagados, não estão conseguindo ver os prazeres da vida, sabe? Talvez seja bem isso aqui, precisar se divertir mais
e ser melhor ou mais gratos pelo que tem. Então, estão levando a vida muito a sério, muito na coisa só casa, trabalho, ou a preocupação no ter, e não estão conseguindo viver a vida. E aí ele fala, confusos, autoestima abalada. Então eu diria assim, vamos reavaliar essa postura de vida, né? Se é isso mesmo que eu quero, porque eles falam assim, no dia a dia, não se conformam com a situação. Só que a espiritualidade está mandando o quê? É muito importante buscar novos valores. Não ser tão desconfiado, porque ele fala de muito medo e muita ansiedade no dia a dia ligado ao trabalho. E aí eu diria, presta atenção na saúde, porque o eixo mostra a emoção podendo afetar a saúde. Busque o equilíbrio nas relações, novos contratos, contratos de trabalho, boas associações comerciais, apesar da incerteza, né, essa coisa que a gente não tem nenhuma garantia de nada, nem controle de nada, mas ele traz novas oportunidades aqui na questão do profissional. E ele diz, lidando com o lado infantil. Né? Sabe quando eu quero as coisas só do meu jeito, não olho e não compartilho com o outro? Então ele fala assim, olha, a busca do próprio prazer sem olhar o outro, e ele fala, é a necessidade de estabilidade diante de uma escolha. E essa escolha pode ser até uma mudança de casa. Mas ele mostra, ó, outra vez, ou a casa nova ou um trabalho novo, mas não ficar vivendo na ilusão. É muito importante olhar o que é a realidade. Não ficar, assim, no devaneio, né, achando que tudo é mil maravilhas e tudo mais. A intuição está muito forte nesse mês para vocês. Outra vez ele fala do ponderar o trabalho, então eu diria que muitos vão ter oportunidades, sim. E ele fala assim, objetivos atingidos e êxito amoroso. Então, aos poucos, a cura se dá, amigos diferentes. Então, eu diria assim, tenta levar um pouco mais leve para poder aproveitar essa oportunidade que a vida está trazendo de coisas novas chegando, dessa mudança que precisa acontecer. E aí ele fala, uma comunhão de almas, parcerias importantes chegando na vida de vocês, só a preocupação com dinheiro todo o tempo. E aí ele fala, uma mudança. No fundo, vocês não estão satisfeitos com a situação como está, se sentindo presos de alguma forma. É como se a necessidade de liberdade aqui tivesse muito grande. E aí a carta diz, não só a liberdade, mas o amadurecer. Atitudes infantis muito pontuais aqui nas situações que precisam ser resolvidas. Então vamos ver o que esse tarô aqui, se ele confirma ou se ele abre uma nova luz aqui nas situações. Vamos ver esse inconsciente aqui, ó. Ele fala em abundância. É como se vocês estivessem buscando, sabe assim, eu desejo, e aí mais desejo, e aí mais desejo. Então, quando eu tenho muitos desejos, eu preciso olhar e ver o que está faltando internamente, porque esse buraco não vai tampar nunca. Ele mostra, ó, o isolamento, o lado mais frio, mais retraído, essa coisa do querer o comando, né, de querer o controle. Ele fala, faça uma viagem, aproveite, leve, sabe, diversão, lado leve, não só da obrigação. No lar, na casa, outra vez ele mostra uma ruptura e um voltar para dentro para reavaliar. Então, provavelmente, muitos de vocês vão rever questões de relacionamento. Ele fala outra vez, ó, uma viagem, um novo caminho, novas possibilidades. E outra vez ele mostra a quebra. Então, nos relacionamentos, precisa olhar bem para isso,
porque ele indica a possibilidade de uma ruptura aqui. E a espiritualidade trazendo essa cura. É como se tudo que estiver acontecendo é para curar. Porque do jeito que está, não está tendo progresso, né? O Criador está trazendo essas possibilidades. Para sair do condicionamento. Para olhar a vida de uma outra forma. Ampliar, como a gente fala, né? Ampliar os horizontes. Não dá para continuar do jeito que está. Vamos ver a carta da Lua, que como ela fala mais de emoção, ó. Lidar com sabedoria. É a primeira carta que sai da Lua. Muito importante vocês perceberem qual é a intenção e ter muita paciência. Não adianta querer que as coisas se resolvam do dia para a noite. Outra vez ele confirma a mudança. Então, mudança na casa, de casa. Algo muda para os piscianos aqui, entendendo qual é a sua força, né? Qual é a sua característica, qual é a sua soberania. Ele fala no trabalho, no dia a dia, vocês resistindo a esse dia a dia, mas de uma forma pesada, né? Então ele diz assim, busque o discernimento, resolver, olhar para isso, repensar e discernir para poder ter o crescimento. Crescimento, ele não vem de atitude infantil. Ele vem de eu ter um olhar mais maduro para poder ser nutrido. A espiritualidade está trazendo todas as formas de vocês poderem se sentir nutridos e protegidos. Olha, duas cartas muito importantes que vieram aqui. E aí ele mostra, olha, o foco no meu objetivo, o que eu quero atingir. E o meu inconsciente atraindo para mim tudo isso que eu estou buscando e que eu quero atingir. Então vamos ter calma, piscianos. Vamos olhar as coisas de uma forma mais leve, colocar a diversão na minha vida, né? Dar risada, me divertir com bobagem. Sabe igual eu ria com meus irmãos quando eu era pequeno? E que não parava de dar risada por bobagem, é isso que a vida está pedindo agora, para poder ficar mais leve. E aí ele traz aqui como a recomendação para o mês. Eu mereço ir em direção à minha felicidade. Um bom mês para você. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever.